vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o vira-pensamento. Quais são as vantagens em realizar o vira-pensamento? Esse trabalho mexe também com o sentimento ou apenas com a cabeça da pessoa amada? E essa foi a pergunta de hoje e a resposta eu vou trazer para vocês na continuação do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Pai Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse trabalho muito procurado, esse trabalho que algumas pessoas desconhecem e que muitas das vezes ele tem um resultado muito parecido quanto da amarração amorosa. Esse trabalho se chama vira-pensamento. Pessoal, de antemão já quero falar para vocês que o vira-pensamento ele é diferente sim da amarração amorosa, porém muitas das vezes dá resultados semelhantes, que no caso é a pessoa novamente próxima a você. E a grande diferença entre eles é que a amarração ela trabalha muito mais a parte do sentimento e o vira-pensamento a questão da cabeça da pessoa. Então sim, muitas das vezes o sentimento está ali dentro da pessoa. A pessoa gosta até demais às vezes, só que o relacionamento é desgastado, há discussões ou muitas das vezes uma terceira pessoa. E esse trabalho é muito indicado para aquelas pessoas orgulhosas, aquelas pessoas que têm o sentimento, mas têm dificuldade em perdoar, dificuldade de ir atrás. Deixa que o orgulho toma conta da sua cabeça e da sua vida. E isso não é uma falta do sentimento, isso é botar o orgulho, a razão, acima de tudo. Como todos sabemos, o ser humano é razão e emoção, então quando a gente faz o vira-pensamento a gente apela muito mais para a razão. E a partir daí a gente começa a ver resultados. Como o nome mesmo diz, ele é chamado vira-pensamentos por agir na cabeça da pessoa, nos pensamentos dela. Então quando a pessoa está, muitas das vezes, à noite descansando, ou de repente voltando do trabalho, ouvindo uma música, ela vai sim estar com você na cabeça. Vai acontecer situações na qual a pessoa pense em você. Se através de outras pessoas, pode ser das mais diversas formas, nas coincidências, e a partir daí a pessoa começa a ficar com você em pensamento. E quando a gente faz um trabalho como esse, é sim passado a recomendação do contato zero. É muito importante falar sobre o contato zero, porque é justamente na sua ausência, quando você está longe da pessoa, você não está nas vistas dela, vamos dizer assim, que ela vai sim pensar em você. O trabalho vai estar agindo, a sua ausência será sentida, e a partir daí vocês vão ver que começam os primeiros resultados. E é justamente para pessoas orgulhosas que a gente indica esse trabalho. Pessoas que têm dificuldade de aproximação, dificuldade de demonstrar sentimentos. Então quando você se ausenta, e quando o trabalho está ali atuando, seja lá uma semana, 2 semanas, 3, 4, 1, 2 meses que seja, de alguma forma vai acontecer alguma situação que a pessoa sim, ela vai dar o primeiro sinal. E a partir daí, a gente vai sim conseguir reverter uma situação. É claro, pessoal, que o trabalho é de vira-pensamentos, para virar o pensamento da pessoa. Então, por exemplo, assim, se ela pensa em separação, a finalidade do trabalho é a união, que ela se veja novamente, tentando dar uma segunda chance, uma terceira, não sei. Mas sim, ela vai estar predisposta a isso. E é claro que depende sim de você que está me assistindo, você que procura um trabalho como esse, fazer a sua parte. A pessoa vai estar influenciada pelo trabalho, pelos bons pensamentos, por toda aquela ausência que o contato zero faz. É nesse momento que a pessoa der os sinais que você tem que saber como agir, sabe nas decisões, sabe na hora de responder, sabe na hora de se reencontrar, porque é muito importante que a pessoa na qual ela está magiada, naturalmente ela é orgulhosa, ela vir atrás, ela dar o braço a torcer ou ter a humildade de se aproximar, é bem importante que vocês não criem nenhum tipo de pirraça, nenhum tipo de problema, para justamente não reacender todo aquele orgulho, sabe? A chama do orgulho. Então o trabalho ele vai sim, de alguma forma, aproximar vocês. E vocês têm que ser sábios na hora de agir. E aí que entra a parte de acompanhamento, que eu bato bastante na tecla aqui, que todo mundo que faz trabalho tem que ter um acompanhamento de perto, né? Tá em contato, não digo diário, porque tem pessoas, né, que realmente não tem nem assunto para falar diariamente, mas semanalmente, ou quando começar já a vir os resultados, ou quando gerar aquela dúvida, o que eu deveria fazer, como eu deveria agir, pai, me dá uma ajuda em como responder uma situação, aí que entra o acompanhamento, as boas atitudes,
para que sim, o trabalho ele tenha mais agilidade, né? Que o trabalho tenha mais eficácia, porque vocês vão ter boas recomendações. Muitas das vezes vocês que estão inseridos no problema, pessoal, vocês não sabem como agir. Agem de uma maneira reativa demais, agem de uma maneira explosiva demais, ou às vezes quando a pessoa procura, vocês acabam se humilhando, e isso não pode acontecer. Sejam tranquilos, sejam confiantes, tanto na fé de fazer o trabalho nas entidades que estão trabalhando e na casa também. Saibam esperar, saibam interpretar os resultados e principalmente saibam fazer o trabalho correto para a sua situação, porque nem sempre é amarração amorosa, nem sempre é um adoçamento, nem sempre é um afastamento do rival, mas às vezes pode ser o trabalho do vira-pensamento que haja melhor na sua situação. Então, eu espero que eu tenha, de certa forma, esclarecido um pouco mais sobre o vira-pensamento, um trabalho bem voltado para a cabeça. O ser humano é razão e emoção, então quando a gente faz o vira-pensamento, a gente apela muito mais para a razão, e a partir daí a gente começa a ver resultados. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você aí que me assiste ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo, que semanalmente sai de 1 a 2 vídeos novos, e todo o conteúdo que eu trago, ou a sugestão de vocês, ou é trabalho de magia, espiritualidade na prática. Um grande abraço do Pai Rodrigo e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!